Quantas vezes você já se viu deitado na cama, no meio da noite, enquanto o mundo inteiro dorme em silêncio, e precisou se levantar novamente, sentindo o chão frio sob os pés descalços, apenas para ir ao banheiro? Se essa situação lhe parece familiar, você não está sozinho. Tio Rajan, de Calcutá, enfrentou esse desafio. E a tia Kamala, de Pune, teve que trocar 4 despertadores porque acordava constantemente durante a noite, mesmo sem alarme. A narrativa de hoje convida a uma jornada para entender e resolver delicadamente um dos problemas discretos, mas muito significativos, que afetam a qualidade de vida das pessoas após os 60 anos: a micção noturna. Alguns tendem a acreditar que esse fenômeno é uma parte inerente do processo de envelhecimento. No entanto, pesquisas científicas demonstraram de forma convincente que mais de 78% dos idosos seguem inconscientemente 5 hábitos menores que forçam os rins a funcionar em momentos inadequados, perturbando assim o precioso descanso noturno. A boa notícia é que a correção desses hábitos não requer intervenção medicamentosa. Apenas algumas mudanças simples, feitas no momento certo e da maneira correta, podem proporcionar a oportunidade de desfrutar de um sono sereno e profundo durante toda a noite. Este espaço é dedicado a todos que valorizam muito sua saúde, buscam um entendimento mais profundo do próprio corpo e desejam viver uma vida plena de alegria, saúde e liberdade, mesmo após os 60 anos. Permita-nos iniciar nossa exploração, pois em poucos dias você poderá acordar sentindo-se mais descansado do que nunca. Muitos idosos estão secretamente convencidos de que acordar várias vezes à noite para urinar é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. No entanto, na terminologia médica, essa condição é conhecida como noctúria, e não é um atributo natural das mudanças relacionadas à idade. Pelo contrário, é um indicador de que pode haver um certo desequilíbrio nos hábitos diários de uma pessoa. Em Ahmedabad, conhecemos o tio Jindru, de 72 anos, que acordava 4 a 5 vezes todas as noites. Inicialmente, ele também considerava isso um sinal de velhice, mas gradualmente seu bem-estar começou a piorar. Durante o dia, ele se sentia completamente exausto, sua memória enfraqueceu visivelmente, e uma noite ele quase escorregou no banheiro. Incidentes aparentemente insignificantes como esses, quando repetidos, podem levar a consequências muito sérias. Uma série de estudos médicos confirma que o sono interrompido pela noctúria reduz a duração do sono profundo, especialmente a fase REM, movimento rápido dos olhos. É nessa fase que o cérebro fortalece ativamente a memória e o corpo realiza processos de recuperação. Sem uma quantidade suficiente dessa fase, o organismo acumula fadiga, o sistema imunológico enfraquece, a pessoa fica mais suscetível a doenças e seu humor pode se tornar instável. Essas noites intermitentes são inimigos silenciosos da cura e do rejuvenescimento. No entanto, há também uma notícia encorajadora. Em mais de 80% dos casos, a noctúria não é causada por uma doença grave. Ela surge devido a hábitos muito específicos, como o horário do jantar, o volume de líquidos ingeridos à noite ou até mesmo a temperatura do quarto. E o mais notável é que todos esses fatores são passíveis de correção. Após muitos anos trabalhando com idosos, foram identificados 5 hábitos-chave que provocam a noctúria. Com a correção adequada, o corpo naturalmente começa a restaurar o equilíbrio e um sono tranquilo e ininterrupto torna-se novamente alcançável. A seguir, cada um desses hábitos será detalhadamente examinado e métodos para sua mudança suave e natural, que se integrarão harmoniosamente ao estilo de vida, serão propostos. Hábito 1. Consumir líquidos ou alimentos muito aquosos 3 horas antes de dormir. Muitos acreditam que basta evitar beber líquidos imediatamente antes de dormir. No entanto, a realidade é muito mais matizada. Em muitas casas, o jantar é frequentemente acompanhado por uma tigela de sopa de dal quente, algumas fatias de melancia de sobremesa
E, talvez, uma xícara de chá de gengibre quente antes de deitar. Essas escolhas aparentemente saudáveis podem, na verdade, ser os silenciosos culpados pelos frequentes despertares noturnos para urinar. Permita-me contar a história da tia Kamala Devi, de 72 anos, de Jaipur. Por anos, ela acordava 4 ou 5 vezes todas as noites. Ela tentou de tudo, desde a abstinência total de água, após as 21 réu, até a ingestão de diuréticos, e até mesmo considerou a possibilidade de cirurgia na bexiga. Nada trazia alívio. Certa vez, ela disse amargamente: "Eu me sentia como uma guarda noturna, protegendo minha própria bexiga." Após uma consulta detalhada, a tia Kamala descobriu algo surpreendente. Eram o seu ração calmante e o chá de camomila, consumidos antes de dormir, que exerciam pressão excessiva sobre a bexiga. Aconselharam-na a estabelecer um horário limite para o consumo de líquidos 3 horas antes de deitar. A partir desse momento, ela restringiu rigorosamente todos os alimentos ricos em água, leite morno, frutas, sopas e até gelados de fruta. Em apenas 2 semanas após aplicar essa mudança, ela passou a acordar apenas uma vez por noite e, em algumas noites, dormia até de manhã, algo que não experimentava há anos. Controlar a ingestão de líquidos antes de dormir também contribui para o aumento da produção de vasopressina, um hormônio natural que reduz a formação de urina durante a noite. O resultado não é apenas um sono mais profundo, mas também um despertar com sensação de leveza, clareza mental e frescor. Para quem toma medicamentos que causam sede ou sofre de diabetes, é sensato discutir com o médico a possibilidade de concentrar a maior parte da ingestão de líquidos para mais cedo no dia. E se a preocupação com a sede à noite persistir, recomenda-se manter uma pequena garrafa de água ao lado da cama, usando-a apenas em caso de extrema necessidade. Como a tia Kamala expressou alegremente, uma pequena mudança, abrir mão daquela xícara de chá, devolveu-lhe um descanso noturno completo. Agora, todas as manhãs, sinto como se tivesse recuperado 10 anos de vida. Ela compartilhou. E talvez essa mudança insignificante possa ser o primeiro passo para uma vitalidade renovada para outros. Hábito 2. Jantares tardios e diuréticos naturais. Arun, de 68 anos, mora com a esposa em Kochi, no sudeste da Índia. Por muitos anos a noctúria o exauriu e ele passava os dias cochilando em uma poltrona sombria no quintal. Ele nunca suspeitou que o sabzi noturno, preparado por seus netos e rico em pepinos, tomates e coentro, ou uma xícara calmante de chá verde após o jantar, estavam silenciosamente tornando suas noites inquietas. O fato é que muitos alimentos tradicionalmente considerados saudáveis, como melancia, aspargos, aipo, café, chocolate e chá verde, são, na verdade, diuréticos naturais. Consumidos após as 16 horas, eles suavemente, mas persistentemente, forçam os rins e a bexiga a trabalhar em modo intensificado durante toda a noite. Arun geralmente jantava por volta das 20h30, muitas vezes em conversa descontraída com a esposa. Após a refeição, eles tomavam uma xícara de chá verde quente antes de dormir. Todas as noites, ele acordava a 1 rio, 3h30, e novamente às 5h30. Eu achava que era normal para a minha idade, dizia ele. Mas durante o dia, eu sempre me sentia como um fantasma, letárgico, não totalmente presente. Por conselho médico, Arun fez 2 mudanças cruciais. Ele adiantou o jantar para as 18 rio e eliminou completamente alimentos e bebidas diuréticas de sua dieta após as 16 réu. Em apenas 10 dias, ele descobriu, surpreso, que acordava apenas uma vez por noite. Em 3 semanas, ele conseguiu dormir 6 horas seguidas, sem interrupção. Alinhar o horário do jantar com o ritmo circadiano natural do corpo deu ao seu sistema tempo suficiente para digerir completamente a comida e descansar antes de dormir. Isso reduziu significativamente a carga sobre sua bexiga, melhorou a digestão e até ajudou a aliviar os sintomas de refluxo ácido. Além disso,
a absorção de nutrientes também melhorou. Muitos, como Arun, relataram acordar sentindo-se mais frescos, mais leves e com a mente mais clara. Eu pensei que teria que viver com isso para sempre, compartilhou Arun. Mas adiantar o jantar e abrir mão daquela xícara de chá mudou tudo. Minha esposa até brincou que eu pareço enérgico o suficiente para ir às aulas de yoga matinais com ela. Às vezes, basta uma simples mudança para redescobrir a alegria de um descanso noturno completo. E, talvez, este possa ser o próximo passo no caminho para melhorar a qualidade de vida. Hábito 3. Ir ao banheiro, por via das dúvidas antes de dormir. Útil ou prejudicial? Em muitas casas indianas, especialmente entre idosos, o hábito de ir ao banheiro imediatamente antes de dormir é considerado uma tradição sábia e cautelosa, transmitida de geração em geração. Parece bastante razoável esvaziar a bexiga por via das dúvidas, para garantir um sono ininterrupto. Mas e se esse ritual bem intencionado estiver, imperceptivelmente, condicionando o corpo a um ciclo inquieto? Consideremos a história de Savita Joshi, uma viúva de 74 anos de Pune, que mora com a neta. Todas as noites, ela terminava o dia com um copo de leite morno, algumas páginas do Bhagavad Gita e uma ida ao banheiro por via das dúvidas. Eu realmente não sentia vontade, ela confessou, mas achava que isso me ajudaria a dormir melhor. E, no entanto, ela acordava pelo menos 3 vezes todas as noites. Após consultar um urologista, ela descobriu, surpresa, que sua rotina poderia ser parte do problema. O especialista explicou que a bexiga é composta por músculos que aprendem hábitos. Quando uma pessoa esvazia a bexiga frequentemente, mesmo quando não está cheia, o órgão começa a enviar sinais de urgência com um volume pequeno, apenas 100, 150 mililitros, em vez dos habituais 300, 500 mililitros. O resultado são despertares frequentes para uma micção quase imperceptível. Com o apoio do especialista, a tia Savita começou a reeducar sua bexiga. Ela adotou o chamado princípio do verdadeiro desejo: ir ao banheiro apenas quando houvesse uma necessidade fisiológica real e urgente. Em vez de esperar ansiosamente pelo desejo de urinar, ela dedicava esse tempo a ler algumas páginas extras, meditar levemente ou ouvir música relaxante por 15, 20 minutos. Gradualmente, sua bexiga reaprendeu a ter paciência, esperando o enchimento real antes de sinalizar. Em apenas algumas semanas, ela conseguiu dormir 5, 6 horas ininterruptas, algo que não experimentava há muitos anos. Com um sorriso radiante, ela compartilhou: "Nunca percebi que eu mesma estava criando o meu problema. Agora confio muito mais no meu corpo. Todas as manhãs, acordo cheia de energia, como se fosse jovem novamente." É importante notar que aqueles que tomam diuréticos ou têm certas condições médicas devem sempre consultar seu médico antes de fazer mudanças nos hábitos. E para pessoas com mobilidade limitada, é perfeitamente aceitável manter uma pequena garrafa ao lado da cama. O principal é não pegá-la por hábito. É preciso confiar no próprio corpo. Ele sabe exatamente quando é a hora de ir ao banheiro. Às vezes, abandonar um hábito aparentemente insignificante pode restaurar completamente o sono noturno, como aconteceu com a tia Savita. Hábito 4. Posição de dormir e travesseiro inadequado. Quando se fala em noctúria, a maioria das pessoas não pensa imediatamente em como dorme ou que tipo de travesseiro usa. No entanto, em muitas casas indianas, especialmente entre idosos, a posição de dormir e a escolha do travesseiro são frequentemente determinadas por hábitos estabelecidos e não por considerações de saúde. Tomemos como exemplo o Sr. Shankar Menon, um professor de matemática aposentado de 71 anos de Kochi. Por mais de 30 anos, ele teve o hábito de dormir de bruços, acreditando sinceramente que isso ajudava a manter um ritmo cardíaco calmo e regular. Mas após anos lutando contra uma noctúria severa, ele finalmente procurou um especialista em sono. A primeira descoberta surpreendente que ele fez foi que sua posição de dormir estava imperceptivelmente
exercendo pressão sobre a bexiga. Dormir de bruços ou em qualquer posição que comprima a área abdominal pode sobrecarregar diretamente a bexiga. Essa pressão é capaz de criar um sinal falso, forçando o corpo a acordar, mesmo quando a bexiga ainda não está cheia. Além disso, usar um travesseiro muito alto ou muito plano pode prejudicar a circulação sanguínea normal. Durante o dia, a má circulação pode levar ao acúmulo de líquidos nas pernas, que então retornam à corrente sanguínea à noite, fazendo com que os rins trabalhem mais enquanto a pessoa tenta dormir. O Sr. Menon mudou sua posição de dormir. Ele começou a deitar-se sobre o lado esquerdo, colocando um travesseiro entre os joelhos, e usou um travesseiro do tamanho certo sob a cabeça, para que o pescoço ficasse alinhado com a coluna. Em apenas 2 semanas, ele relatou dormir 5-6 horas ininterruptamente, sem acordar. Dados científicos confirmam a eficácia dessa mudança. Dormir de lado esquerdo com um travesseiro entre as pernas ajuda a alinhar a coluna, alivia a pressão sobre a bexiga, mantém a circulação sanguínea ideal, reduz dores nas costas e promove um descanso mais profundo e de qualidade. Com um sorriso suave, o Sr. Menon compartilhou: "Nunca imaginei que o problema era simplesmente como eu me deitava. Agora, não só acordo sem a urgência de ir ao banheiro, mas também com menos rigidez nas costas e uma sensação geral de leveza. Pena que não soube disso décadas atrás." Num país como a Índia, onde rotinas diárias e tradições são profundamente valorizadas pelos idosos, algo tão simples como ajustar a posição de dormir pode ser uma mudança poderosa e totalmente gratuita. Permita que seu corpo descanse corretamente. Talvez a noite tranquila que você tanto esperava esteja a apenas uma posição correta de distância. Hábito 5. Temperatura do quarto e roupa de dormir. Pequenos detalhes que transformam o sono. Em muitas casas indianas, os idosos dão grande atenção aos rituais antes de dormir. Uma pitada de óleo de eucalipto, uma bebida quente de ervas ou um momento tranquilo com leite e açafrão. No entanto, um dos fatores mais negligenciados pode ser o próprio quarto em que dormimos e as roupas que usamos durante a noite. Consideremos o caso da senhora Carla Devi, uma professora aposentada de 69 anos de Chennai. Por anos, ela dormiu em um quarto fechado sem ventilador, usando um pijama de flanela grosso mesmo no verão. Ela acreditava sinceramente que esse calor a ajudava a adormecer. Mas todas as noites, ela acordava 4 ou 5 vezes, suada, sentindo-se inquieta e cansada. Especialistas explicaram mais tarde que a temperatura inadequada do quarto e a roupa de dormir, imprópria, perturbam o equilíbrio térmico interno do corpo. Quando fica muito quente, a circulação sanguínea aumenta para ajudar a resfriar o corpo, passando mais líquido pelos rins. Esse mecanismo imperceptível leva a um aumento da produção de urina durante a noite e, consequentemente, a idas mais frequentes ao banheiro. Seguindo o conselho, a senhora Kamala fez mudanças simples, mas significativas. Ela passou a usar roupas de dormir de algodão respirável, usou um pequeno ventilador para circular o ar e abriu ligeiramente a janela para deixar entrar a brisa noturna. Em apenas uma semana, seus despertares noturnos foram reduzidos pela metade. Na 3ª semana, ela compartilhou: "Eu sempre culpei a idade, mas descobri que era apenas o meu pijama e o calor." Muitos idosos estão acostumados a se vestir mais agasalhados para dormir. Mas estudos mostram que o isolamento excessivo pode perturbar o sono tranquilo. A temperatura ideal para um sono profundo é de cerca de 18-20 graus Celsius, e tecidos leves e arejados, como algodão ou linho, ajudam o corpo a regular o calor sem suor excessivo. Para quem tende a sentir frio, é preferível usar 2 ou 3 peças de roupa leves e um cobertor respirável, em vez de reter o calor sob roupas pesadas. O superaquecimento não só causa suor, mas também pode perturbar os ritmos hormonais necessários para um sono profundo. A senhora Kamala irradiava dizendo: "Quem diria que o tecido que eu usava e o ar do meu quarto me permitiriam dormir como um bebê novamente?" Atualmente, ela acorda mais revigorada.
seu corpo se sente mais leve e seu humor também melhorou. Às vezes, as menores mudanças no ambiente podem trazer o maior conforto. Um quarto mais fresco e um tecido mais macio podem ser a noite tranquila que você tanto procurava. Permita-me fazer uma pergunta. O que o fez acordar 2 ou 3 vezes todas as noites durante todos esses anos? Talvez você pensasse que era apenas a idade chegando, ou talvez uma bexiga enfraquecida. Mas agora sabemos melhor. Apenas 5 mudanças de hábitos simples, mas poderosas, podem tornar suas noites tranquilas novamente. Desde o posicionamento correto do travesseiro, até um jantar mais leve, ou até mesmo um gole de água no momento certo. Isso pode parecer insignificante, mas na verdade, são as chaves de ouro para um descanso completo. Por que complicar o corpo com soluções rígidas quando mudanças naturais podem trazer alívio e cura? Em muitas casas, idosos começaram a mudar esses hábitos antigos e estão surpresos ao descobrir que não acordam mais com a mesma necessidade urgente de urinar. Seu sono dura a noite toda. Eles se levantam sentindo-se mais leves, mais descansados e prontos para enfrentar a manhã com energia e um sorriso suave. Se você ainda está lendo estas linhas, significa que realmente se importa com sua saúde, seu descanso e sua alegria diária. Você dedicou sua vida a cuidar de sua família. Agora é a hora de cuidar de você. Desejamos-lhe uma noite de sono tranquila